Olá, como vai? Tudo bem? Aqui é o Elmo e este é o canal Minutos com Jesus e nós aqui estamos alegremente fazendo mais um destaque do livro do Apocalipse. Desta vez o capítulo 6, versículo 16, que está assim escrito: E diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Olha que interessante, né? Aqui fala de duas pessoas chaves. Fala da pessoa de Deus que está sentado sobre o trono e fala da ira do Cordeiro. E este versículo aqui a gente vê no contexto dele um relacionamento com aquilo que está escrito em Mateus 23:30, que diz lá, né? Então começarão a dizer aos montes: Cai sobre nós, e aos outeiros: Cobre-nos. Ou seja, o homem está implorando pela morte ali e nem isso vai acontecer, né? Porque eles vão passar, estão no momento da grande tribulação, sofrendo, né, com a ira de Deus, né? Aqueles, claro, que não foram arrebatados, que não creram no Senhor Jesus, porque a igreja até então, antes disso, teria sido arrebatada, né? Foi arrebatada para as nuvens com o Senhor Jesus. Mas o que nós podemos aqui destacar então, né? Quando essas pessoas dizem aos montes e aos rochedos, né? Elas estão dizendo, né? Ou seja, essa citação é tirada do livro de Oséias 10:8, que diz: E dirão aos montes, cobre-nos, e aos outeiros, caí sobre nós, ou caia sobre nós, né? Foi também empregada por Jesus em Lucas 23:30, Mateus 23:30. É, então, como advertência prévia. Então, esta oração, ela é feita às montanhas. Olha, quando as pessoas falam isso, estão orando, né? Essa oração é feita às montanhas que neste exato momento buscarão o aniquilamento físico por causa da intensidade e do terror da grande tribulação. É um momento ímpar e único sobre a terra naqueles dias, né? Que estão próximos. Os homens procurarão o total aniquilamento do próprio ser, mas não encontrarão, né? Porquanto os juízos da grande tribulação são suficientes para levá-los à percepção deste fato, né? Então logo terão de enfrentar o juízo divino, né? Então, este versículo ainda nos mostra uma coisa muito interessante, ou seja, muito estranha no que diz respeito aos vasos da ira. Os homens buscarão a morte e não a Deus. Olha que interessante. Nem assim, né, o homem busca a Deus. Então, o que os pecadores mais temem, na verdade, não é a morte, e sim a presença revelada de Deus. Deus está se revelando também através desse juízo todo, né? Porque é a ira de Deus se voltando contra a humanidade. A humanidade não acredita na ira de Deus, né? Mas ela vai acontecer a qualquer momento, né? Nós estamos falando aqui a qualquer momento, em edição extraordinária mesmo, porque veja que nós estamos passando por um momento difícil na face da Terra, momento dos princípios das dores que Jesus citou no capítulo 24 de Mateus, no início ali. Depois a coisa fica mais complicada, que ele denomina de as dores de parto. Ou seja, quando acontecem as dores de parto, é sinal que está para a mamãe dar à luz ao seu filho. Essa figura, né, essa analogia que Jesus faz é porque neste momento ele arrebatará sua igreja antes dessa crise, né, mais forte sobre a face da terra, ou seja, esses juízos mais fortes. Então isso mostra que o nível dos homens é baixíssimo, né? Ou seja, que isso mostra que a que nível, na verdade, baixíssimo os homens chegaram ou caíram, né? E quão intensa precisará ser a ira de Deus para trazê-los de volta. Mas o próprio livro do Apocalipse, nós vamos ver para frente que é, nem a ira de Deus fará o homem se ajoelhar perante Deus. Eles ainda vão se revoltar contra Deus, aqueles que estão sobre a face da terra vivendo a grande tribulação. Porque aqueles que já creram no Senhor Jesus, que foram salvos, né, já foram arrebatados, né? E os que estavam mortos foram ressuscitados antes desse período aqui.
que nós estamos vivendo, tá bem? Então, no próximo destaque, nós vamos falar sobre o versículo 17, que é um complemento deste, mas eu quero deixar aqui só este por enquanto, para não ficar um vídeo muito longo, né? E que assim você vai entendendo por partes. Lembre que isso aqui é uma descrição daquilo que ocorrerá na grande tribulação. Não é pregação de medo, muito pelo contrário, nós pregamos o amor de Deus, pregamos o amor de Jesus, e Ele nos dá a opção de escolha. Ou seja, o versículo 3,16 de João diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus já praticou o amor por nós, Ele nos amou primeiro. Agora é nós só fazermos a escolha por esta fé em Jesus, por esta fé no sacrifício de Jesus. E Jesus então nos guardará de todos esses males que sobrevirão sobre a terra, tá bem? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, porque Ele é legítimo pelo sacrifício que Ele fez, né? E Ele ressuscitou e está à direita do Pai. Nenhum outro desses que o povo crê por aí, que o povo segue, ressuscitou e está com Deus. Não, estão todos eles debaixo da terra, né? E muito provavelmente estarão diante do trono branco, que é o juízo final, lá no final do milênio, né? Tá bem? Mas que você esteja salvo. Se você não está, procure uma igreja, leia a Bíblia e aceita Jesus, receba Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, curta, compartilhe e nos vemos na próxima. Tá bem? Em nome de Jesus. Amém.